Aqui nós temos uma torre redox, onde a gente observa nessa torre que quanto mais na parte superior, o elétron há uma tendência de doar elétrons. Conforme eu vou para a parte inferior aqui da torre, maior a tendência de receber elétrons. Então, eu olho aqui, ó, o oxigênio, que é o receptor final de elétrons na respiração aeróbia, ele está no final dessa torre, ou seja, ele é o agente que tem a maior tendência de receber elétrons. Por isso que a respiração aeróbia, ela é muito eficiente, ela tem a capacidade de gerar 38 ATPs, tá? Como que eu calculo qual o melhor receptor de elétrons, né? Então, através dessa fórmula simples aqui, ó, a variação de energia livre, né, de Gibbs, é igual menos o número de elétrons vezes a constante de Faraday, vezes a variação da energia do aceptor menos a energia do doador. Então, pegando essa fórmula, a gente coloca aqui, ó, como um exemplo. Então, nessa primeira equação, eu vou pegar o H2, tá? E vou fixar ele nas três reações. Então, eu tenho H2. E vou variar com outros doadores ou receptores de elétrons. Então, eu primeiro vou colocar com o fumarato, que ele vai ter esse valor, né? Que eu substituo aqui. Então, na equação 1, ΔG menos 2 vezes 96,48, fazendo essa fórmula vai dar menos 86 kJ para a primeira equação, utilizando hidrogênio e fumarato. Quando eu pego o mesmo hidrogênio e uso com NO3, que já está mais aqui embaixo, ó, então ele já tem uma tendência maior de receber elétrons, a variação de energia é maior, menos 183. E se eu pegar esse mesmo H2 com o O2, que é o melhor receptor de elétrons, a variação de energia vai dar maior, menos 237. Quanto mais negativo esse valor, mais eficiente é a reação, maior a disponibilidade de energia. Então, a partir da torre redox que a gente viu no slide anterior, a gente vê aqui novamente os melhores doadores de elétrons com os melhores aceptores de elétrons. Lembre-se que o oxigênio é mais eficiente, ele está aqui no final. Então, a gente viu que a respiração anaeróbia, ó, a cetogênese, metanogênese, redução de sulfato, acontece em zonas anaeróbias, na ausência de oxigênio. Então, ele vai usar aceptores de elétrons que não é o oxigênio, vai utilizar algum outro que seja um composto inorgânico. Por isso, a eficiência na geração de energia é menor. Já a desnitrificação, ela vai acontecer numa zona intermediária, que a gente chama de anóxica, tá? E a mais eficiente é a aeróbia, onde o oxigênio é o que tem o maior poder aqui de receber elétrons, tá? Então, eu vou ter respiração aeróbia gerando 2 ATPs, aqui também, e a zona aeróbia 38. Perdão, na anaeróbia é de 2 a 38 ATPs. Resumindo, nós podemos ver então, em relação à produção de energia, que esses três processos, né, a respiração aeróbia, anaeróbia e a fermentação, eles vão utilizar diferentes aceptores de elétrons e obter diferentes valores na produção de energia. Então, recapitulando, a respiração aeróbia, ela utiliza como aceptor final de elétrons o oxigênio, tá? O oxigênio molecular, o O2, e nesse processo, ela produz 38 ATPs por molécula de glicose. Já na respiração anaeróbia, ele pode utilizar diferentes aceptores de elétrons que não o oxigênio. Ou seja, geralmente são aceptores de elétrons que são substâncias inorgânicas. E vai produzir uma quantidade de ATP variando entre 38 e 2. Já a fermentação, ela pode utilizar moléculas orgânicas como aceptor final de elétrons e vai gerar 2 ATPs de energia.
Se a gente olhar bem para esse quadro, energeticamente, a maior vantagem é da respiração aeróbia, porque ela produz a maior quantidade, né? 38 ATPs. Isso em relação à energia. Mas em relação à ecologia, a vantagem ecológica, a gente pode ver que a respiração anaeróbia e a fermentação, embora produzam menos energia, mas ecologicamente ela é mais vantajosa. Por quê? Porque ele pode utilizar vários aceptores finais de elétrons, ou seja, isso permite que eles possam viver em diferentes habitats. Já os aeróbios, eles podem viver apenas onde tiver oxigênio disponível. Então, essa questão é muito importante, porque não somente o valor energético é importante, né? Mas quais aceptores de elétrons são utilizados para que você tenha uma diversidade de habitats ocupada por esses micro-organismos. De posse dos conhecimentos, né, sobre os diferentes tipos de metabolismo e os valores de energia que eles produzem, a gente já pode começar a aplicar esse conhecimento na área ambiental. Então, vamos ver aqui um exemplo: tratamento de esgoto. O esgoto doméstico, ele é composto por matéria orgânica e água, sendo essa matéria orgânica moléculas complexas, como proteína, no valor de 40% a 60% da composição, carboidratos de 25% a 50%, gorduras e óleos 10%, ureia, fósforo, nitrogênio, entre outros. Então, se a gente olhar aqui esse exemplo, os micro-organismos, através dos seus metabolismos, eles podem fazer o catabolismo dessas moléculas grandes, né? Vai quebrar em moléculas menores e vai promover a geração de energia. Então, eles vão pegar essas moléculas aqui maiores, por ação de catabolismo, eles vão degradar, então eles vão reduzir moléculas maiores em moléculas mais simples e também vai ter a obtenção de energia. Isso vai ser utilizado para biossíntese, ou seja, produção de novas células, né? Então, esses compostos mais simples, mais essa energia, ela vai ser utilizada pela ação de anabolismo. Então, ele vai utilizar isso para produzir novas células, o que a gente chama no tratamento de esgoto de lodo, né? Então, o lodo formado nada mais é do que novas células microbianas dentro do sistema. No tratamento de esgoto, geralmente a gente usa 3 condições. A gente pode fazer um tratamento utilizando condições aeróbias, onde vai ter a presença de oxigênio, né? O aceptor de elétrons é o oxigênio. E a forma de aceptor após a reação é água, ou seja, o metabolismo aeróbio. Nós temos também aqui do mais para o menos, é a quantidade de oxigênio. Então, vai desde a presença de oxigênio, no mais oxigênio, até você não ter oxigênio. Lembrem-se, os micro-organismos gostam de várias concentrações, os aeróbios com concentrações de oxigênio, os anóxicos pode ter oxigênio, mas ele não vai utilizar, e os anaeróbios não gostam de oxigênio. As condições anóxicas, geralmente você tem o NO3 como aceptor de elétrons, tá? E a forma do aceptor após a reação é o N2. Então, o tipo de metabolismo é a redução de nitrato, como a gente viu lá na torre redox. E as anaeróbias podem utilizar diferentes aceptores de elétrons inorgânicos, gerando como produtos finais H2S e metano, conhecido pelos processos de redução de sulfato e metanogênese. Aqui nós temos um exemplo muito legal de uma aplicação biotecnológica utilizando o metabolismo microbiano no tratamento de esgoto. Então, aqui eu tenho 2 situações. Na minha esquerda, eu tenho um reator aeróbio, onde eu vou fazer o tratamento do esgoto na presença de oxigênio. E do lado direito, eu tenho um reator anaeróbio, onde o tratamento do esgoto vai ser realizado na ausência de oxigênio. Esse tratamento de esgoto, ele visa remover principalmente a matéria orgânica carbonácea, tá? Aquela que tem na sua composição carbono, também material de suspensão,
às vezes nutriente e fósforo, dependendo da configuração do reator, e alguns micro-organismos patógenos. Então, esses reatores, eles podem proporcionar como produto final produtos de interesse econômico, como biogás, biodiesel e ácidos orgânicos. Vamos estudar cada situação. No processo aeróbio aqui do reator, eu vou utilizar então oxigênio, vai ter que ter a presença de oxigênio. Então, o reator aeróbio, o que entra, que a gente chama de DQO afluente, é a carga de matéria orgânica, tá? O que entra aqui é o esgoto. Então, entra 100% de esgoto. Aqui dentro do reator ele vai passar, os micro-organismos vão comer essa matéria orgânica para obtenção de energia, né? E a sua biossíntese. E vai sair de esgoto 5 a 15%. Então, a eficiência de remoção de matéria orgânica do esgoto do reator aeróbio, ele é muito elevado, né? É de 80 a 95%. Como subproduto desse processo, eu posso ter o CO2, né, o gás carbônico, e também lodo. Por quê? O que é o lodo? A gente viu no slide anterior que lodo são novas células, né, que são formadas a partir do anabolismo. Esse lodo no aeróbio, ele é muito alto, ó, 50 a 60%. Vamos estudar o anaeróbio para ver a diferença. No anaeróbio, eu vou ter então um tratamento na ausência de oxigênio. Então, o mesmo esgoto 100% entrando, ele remove de 10 a 30%. Então, a eficiência de remoção do anaeróbio é um pouco menor. Mas ele tem outras vantagens. Porque ele produz menos lodo e produz um biogás que, embora o biogás seja composto por metano, que é um poluente atmosférico, se ele for tratado e canalizado, ele pode virar energia, né? Então, é um processo vantajoso. Professora, quando que eu escolho um processo aeróbio e um anaeróbio? Depende. Todos os processos têm suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, o aeróbio, eu preciso ter uma mecanização, uma introdução de oxigênio, isso custa, né? Já no reator anaeróbio, você não tem custo em relação a isso. Uma desvantagem do aeróbio também é que você tem 50 a 60% de lodo, depois você tem que tratar e dispor esse lodo corretamente, tem um custo. Já o processo anaeróbio, a produção de lodo é menor. Ah, mas qual que é a vantagem do aeróbio? Olha, a remoção de matéria orgânica do esgoto, ela é maior, é mais elevada. Já do anaeróbio, ela é um pouco menor. Então, sempre que a gente for escolher um processo com base em metabolismo, a gente precisa conhecer o metabolismo, saber o que os micro-organismos comem, quais os produtos finais, se eles são de interesse econômico, se não são, se são tóxicos, se são poluentes. Então, esse exemplo aqui é muito bacana, porque onde estão esses quadradinhos, reator aeróbio e anaeróbio, é aqui que o metabolismo microbiano vai fazer a transformação do esgoto em um efluente mais limpo, com remoção de matéria orgânica. E vai gerar, né, pelas ações do catabolismo, produtos. No caso do aeróbio, o CO2 e do anaeróbio, o biogás formado por CO2, às vezes H2S e metano. E pelo produto de anabolismo, o aeróbio vai produzir muito lodo, muitas células, porque o processo é muito rápido, lembra? 38 ATPs, então é muito rápido, a reprodução dos micro-organismos é muito grande. Já do processo anaeróbio, ele é um pouco mais lento, porque ele fica entre geração de energia entre 2 e 38. Por isso, ele gera menos lodo. Uma outra aplicação biotecnológica interessante na área ambiental é o cultivo de microalgas em tanques. Então, de novo, conhecendo o metabolismo desses micro-organismos, das microalgas, a gente consegue ter duas vantagens nesse tipo de tratamento. Então, vai ter um tratamento de um efluente rico em nitrogênio e fósforo. A gente viu no slide passado os reatores, principalmente o anaeróbio, ele não remove muito bem o nitrogênio e o fósforo. Então, sempre sobra um pouco. A gente pode pegar esse efluente rico em nitrogênio e fósforo, né, de um reator anaeróbio, por exemplo,
e jogar como matéria orgânica, como alimento, como nutriente, na verdade, como nutriente para o cultivo de microalgas. Por quê? O metabolismo dessas microalgas é fotoautotrófico. Então, ele vai utilizar a luz e o CO2, né, no seu metabolismo, juntamente com nutrientes, e a partir do seu metabolismo ele vai conseguir produzir o biocombustível. Então, aqui nesse exemplo, conhecendo esse metabolismo, eu também tenho duas vantagens. Então, eu vou reduzir a quantidade de matéria orgânica no efluente do tratamento anterior do reator e vou produzir biodiesel, que é um produto com valor econômico. Então, como a gente falou aqui, ó, conhecendo o metabolismo, essas algas fazem a fotossíntese, né? Ela vai utilizar o CO2 na presença de luz para produzir o seu próprio alimento. Então, as algas são fotoautotróficas, né? CO2 como fonte de carbono e luz como fonte de energia. Olhem como é importante conhecer o metabolismo microbiano. A partir dele, a gente pode resolver um problema que é efluente com nutrientes e além de resolver esse problema, eu tenho uma outra solução que tem um valor econômico, que é a produção do biodiesel. Uma outra aplicação biotecnológica do metabolismo microbiano é fazer o tratamento de esgoto, né? Utilizando o metabolismo aeróbio, onde então aqui eu vou ter um sistema de tratamento, né, que a gente chama de lodos ativados convencional, onde eu vou ter uma agitação mecânica ou insuflando o ar também, para que eu tenha oxigênio disponível para esses micro-organismos. Se vocês olharem aqui nessa foto, que é um dispersor de oxigênio, ele está injetando oxigênio no tanque para que os micro-organismos consumam a matéria orgânica, né, o esgoto que está entrando aqui nesse sistema de tratamento. E aqui, ó, a gente vai ver que tem remoção de lodo no final, por ser um sistema aeróbio, a velocidade de crescimento dos micro-organismos é muito alta, então ele gera bastante lodo, né? Então, de novo aqui, ó, respiração aeróbia, ele vai remover a matéria orgânica presente no esgoto, utilizando o oxigênio como aceptor de elétrons. Como produto final, ele vai ter CO2, NH3, novas células que são o lodo, né? E outros produtos. Então, aqui o metabolismo ele é químio heterotrófico, onde ele vai utilizar a matéria orgânica como fonte de carbono e o oxigênio como aceptor de elétrons. Ainda no sistema de reatores aeróbios, né, sistema de lodos ativados, é bastante importante um processo que acontece, que é a nitrificação. Então, você vai reduzir as formas tóxicas de nitrogênio para formas mais simples. Então, essas bactérias, né, a boa, bactéria oxidadora de amônia, e a bom, bactéria oxidadora de nitrato, o que ela vai fazer? Nessa equação, o que a gente vê? Vai ter a conversão biológica, então, de amônia para nitrito. E depois, esse nitrito vai ser convertido até nitrato. Então, numa reação global, eu tenho amônia, né, juntando aquelas duas reações, e depois eu vou ter o nitrato. Então, esses micro-organismos, eles são quimioautotróficos, utilizando o CO2 como fonte de carbono, né, uma forma inorgânica, e o O2 como aceptor de elétrons. Aqui uma outra forma de tratamento, né, utilizando reatores aeróbios e anóxicos, onde aqui é o aeróbio, onde vai acontecer o processo de nitrificação, e o anóxico, onde pode até ter um pouco da presença do oxigênio, mas os micro-organismos não vão utilizá-los como aceptor final de elétrons. Então, entra o esgoto por aqui, né, o influente, ele passa pelo anóxico, onde vão ser transformados a parte de nitrato, né, alimentação de nitrato, e em seguida ele vem para o aeróbio para tirar a matéria orgânica. E depois, como aqui no aeróbio ele não consegue tirar todo o nitrato, ele recircula para esse primeiro tanque, o anóxico. Então, a respiração anóxica é onde vai ter a desnitrificação. Ele vai pegar o nitrato
Lembram daquela reação do slide anterior? E vai transformar em N2, uma forma inerte de nitrogênio. Então, se eu olhar esse sistema por completo, eu vou ver que eles vão transformar a amônia, que é uma forma tóxica, para N2 gasoso, que é uma forma inerte que vai ser lançada para a atmosfera. Então, em todo esse processo, eu vou ter as bactérias desnitrificantes, né, nesse tanque anóxico, onde a matéria orgânica ou o CO2 vão ser utilizados como fonte de carbono e o NO3 como aceptor final de elétrons, no processo de desnitrificação. Aqui nos reatores anaeróbios, que é uma outra forma de tratar o esgoto, o metabolismo que vai acontecer o anaeróbio, né, onde vai acontecer a digestão anaeróbia. O que é isso? O que é esse processo? Então, na digestão anaeróbia, moléculas, né, muito complexas, né, matéria orgânica do esgoto complexa, formada por proteína, celulose, amido, lipídio, vai ser quebrada, hidrolisada, né, por bactérias hidrolíticas. O que é hidrolisada? Quebradas em tamanhos menores. E depois ela vai ser fermentada pelas bactérias fermentadoras, produzindo ácidos graxos. Esses ácidos graxos e álcools, como propionato, butirato, metanol, ele vai servir de substrato para as bactérias fermentadoras acetogênicas, que elas vão produzir o acetato a partir desses ácidos graxos e alcoóis e H2CO2 ou formiato. Esses dois últimos aqui, que foram produzidos por bactérias, serão consumidos ou por bactérias redutoras de sulfato, na qual ela pode competir pelo substrato com as arqueias metanogênicas, produzindo no final CO2 e H2S. Ou eu posso ter as arqueias metanogênicas, né, representadas aqui, utilizando H2, CO2 ou formiato e acetato, produzindo CO2 e metano. Esse é o processo de digestão anaeróbia. Então, a gente vê que acontece na ausência de oxigênio e é um consórcio microbiano de bactérias e arqueias. Eu coloquei esse quadro porque a primeira etapa da digestão anaeróbia, ela acontece por um processo de fermentação, que a gente estudou aqui na aula de hoje, tá? E eu chamo a atenção do processo anaeróbio também, porque ele traz vantagens. Então, durante a etapa de fermentação, eu posso ter esses subprodutos. Então, eu estou tratando esgoto e produzindo, ó, ácido acético, fórmico, butanol, etanol, glicerol, vários ácidos, acetonas, álcoois, que podem ter um valor econômico. Então, na fase de fermentação, eu posso retirar isso como subproduto do tratamento de esgoto. Além do metano produzido pelas arqueias metanogênicas, que podem transformar esse metano em energia. Então, olha a importância do metabolismo anaeróbio na resolução de problema, que é o tratamento de esgoto, e na produção de produtos com valor econômico agregado.